Perder o interesse em alguém é um caminho sem volta. Não quer dizer que você odeia aquela pessoa. Quer dizer que o que ela fez com você, as mágoas que ela provocou no seu coração, são coisas que você não quer viver novamente. Então você se afasta dessa pessoa. E isso não quer dizer que você a odeia. Simplesmente quer dizer que você se respeita e quer se poupar. E por que isso é tão importante hoje em dia? Porque as pessoas que estão de fora de uma situação, elas têm uma mania horrível de querer dar pitaco na vida de quem está vivendo uma situação. E quer obrigar, quer incentivar a pessoa a ficar ali, sabe? Se permitindo reviver coisas que ela não quer mais, passar situações que ela não quer passar mais. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo simples, né, de vivência pessoal, tá? Porque quem me acompanha sabe que eu falo muito da minha vida aqui também, né? E aconteceu comigo. Uma pessoa me machucou muito, uma pessoa que eu confiava muito, uma pessoa que eu admirava muito, que eu tinha muita consideração, que eu cuidei, que eu tratei bem, que eu fiz tudo o que eu podia pelaquela pessoa. Até o dia que eu comecei a observar as atitudes dela para comigo. E comecei a descobrir coisas do tipo a pessoa falando mal de mim pelas minhas costas com várias outras pessoas. Na minha frente, sorria. Nas minhas costas, me apunhalava. Aquilo me deixou tão magoada, tão ferida, que eu falei assim, não, peraí, eu não mereço isso. E do mesmo jeito que eu não mereço isso, eu não tenho obrigação de suportar isso. Então eu dei um basta. Cortei completamente a ligação com essa pessoa. Primeiro eu fui me afastando, depois eu falei assim, não, se eu não quero mais esse tipo de coisa na minha vida, eu não vou simplesmente me afastar. Eu vou cortar ligações. E cortei. Passei a não atender mais telefonemas, a não ouvir mais mensagens, não ver mais a pessoa, não querer ter mais contato com a pessoa e acabou. A pessoa ficou assim, mas por quê? E o mais engraçado é que a maioria das pessoas que faz isso conosco, elas são sonsas. Elas fingem não saber por que você não quer mais amizade, por que você se afasta. Mas é porque elas são sonsas. No fundo, elas sabem o que elas fizeram. E você não tem que dar satisfações. Do mesmo jeito que eu não dei. Me afastei e ponto. Porque a pessoa sabe muito bem o que ela fez e o porquê de eu ter me afastado. E hoje eu digo para vocês, uma das melhores coisas que eu fiz, sabe por quê? Porque sai um peso de cima de você. Mas o problema de tudo, continuando a história, é que as pessoas que estão de fora não entendem o porquê que eu me afastei. Aí vem, por que você não fala mais com fulana? Tadinha da fulana. Volta a ter assunto com a fulana, visita a fulana. Receba a visita da fulana. Esquece isso, esquece aquilo. Gente, olha, nós somos imperfeitos e não somos dotados com a máquina do esquecimento. A gente até perdoa a pessoa, porque é importante, tá? Você liberar o perdão, mesmo sabendo que a pessoa fez alguma coisa, ou até continua fazendo, você perdoa, deixa quieto lá. Mas a gente não tem amnésia, né, gente? Então a gente vai estar sempre se lembrando, infelizmente, das coisas que aquela pessoa fez. E isso não é fácil de apagar, né? Então, não adianta você estar querendo se afastar das pessoas que te querem mal e permitir que outras pessoas venham interferir. Quando você se afasta, é o que eu falei no início, não quer dizer que você odeia. Eu não odeio essa pessoa. Não odeio de coração, por Deus. Eu não odeio, eu só não quero mais ela na minha vida e é um direito meu. E uma vez que eu tenho esse direito, eu não permito que ninguém venha interferir no meu direito de querer ou não querer alguém na minha vida. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Se vocês se afastarem de alguém que vocês descobriram que está fazendo mal para vocês, não tem problema nenhum com isso. Não quer dizer que vocês odeiam a pessoa, quer dizer que vocês se respeitam. Se a pessoa não te respeita, você tem que se impor.
Essa é a questão. Eu não preciso que a pessoa me respeite. Já que ela não quer, ela fica para lá e eu fico para cá. É tão simples, a gente não precisa criar um problema, a gente precisa se afastar de problemas. E quando as pessoas que estão de fora da situação vêm se intrometer, não permita, porque é você que sabe os estragos que aquela situação causou a você. Então, apenas você deve decidir o que é e o que não é aceitável para a sua vida. E foi dessa forma que eu aprendi a me livrar de vários problemas. E hoje, quem toma as minhas decisões sou eu. Eu não permito que A, B ou C venha interferir no que eu achei viável para mim, no que eu achei que é bom para mim. E quando você permite-se escolher e deixar na sua vida apenas as pessoas que lhe fazem bem, você passa a viver muito melhor. Porque quando você se liberta de pessoas pesadas, pessoas negativas, pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas ardilosas, você se livra de um peso enorme. E você passa a respirar aquele ar puro, literalmente falando. E nisso você preserva a sua sanidade mental, o seu coração, a sua bondade. Porque tem pessoas que têm um dom de extrair da gente o nosso pior. Dessas pessoas, afaste-se, porque quando elas fazem você se sentir assim, está te prejudicando. Então, se cerque de pessoas realmente verdadeiras e boas para a sua vida. E não fique com a consciência pesada quando você se afastar de alguém, não. Faça isso, não. É a sua preservação que você está mantendo. E eu te garanto que Papai do Céu, lá em cima, ele entende perfeitamente você. Ele sabe que você perdoou, ele sabe que você não quer mais contato e ele não está te condenando por isso, não. Você pode ter certeza disso. Porque a gente dá oportunidades às pessoas delas serem boas e corretas conosco. Mas quando elas não aproveitam essa oportunidade, não é pecado você se afastar dessas pessoas, não. Tá bom? Reflita sobre isso. E se você gostou dessa mensagem, dá um like para mim e compartilhe com outras pessoas. E Deus abençoe a nossa semana e que nós possamos refletir para o nosso melhor bem-estar.